A paz do Senhor, eu me chamo Gisele Domingues e você está no programa Águas Abundantes. E hoje, excepcionalmente, não teremos a entrevista como de costume, mas uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Mas antes, quero convidar você a conhecer um pouco sobre o trabalho que eu realizo para Deus. Para isso, basta acessar o meu Instagram, Gisele Domingues 10, ou meu canal do YouTube, Gisele Domingues. Lá você vai encontrar louvor, entrevistas, palavra. Vai conhecer um pouco mais sobre o projeto Ouvindo uma História com a Autora, um projeto que eu realizo com crianças, onde eu conto uma das histórias do Fábulas da Fé, livro de minha autoria. A palavra de hoje está no livro de Juízes, capítulo 4, versículos 17 a 24. Vamos lá? E a palavra de Deus diz: Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: Retira-te, senhor meu. Retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser: Há aqui alguém? Responde tu então: Não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, e pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado. E assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Cícera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. O livro de Juízes retrata um período em que Deus levantou líderes militares para livrar Israel da opressão dos seus inimigos. O capítulo 4 narra que Débora era uma mulher, profetisa e juíza em Israel. Ou seja, naquele tempo, Débora julgava Israel. Débora chama Baraque para que suba ao Monte Tabor, porque Deus iria entregar nas mãos de Baraque Cícera, chefe do exército de Jabim, rei da cidade de Azor. Baraque então coloca uma condição: se fores comigo, eu irei, porém, se não fores comigo, não irei. Era compreensível o receio de Baraque, pois o exército de Jabim oprimia Israel há 20 anos. Era um exército forte que possuía 900 carruagens de ferro, e Cícera, o chefe do exército, era conhecido como invencível. Diante da atitude de Baraque, Débora diz que vai com ele, mas que a honra seria dada a uma mulher. Deus entregaria Cícera nas mãos de uma mulher. Essa mulher, entretanto, não seria Débora, a juíza, mas Jael, a esposa de Éber, o queneu. Os queneus eram o povo, diz a Bíblia no versículo 11, da tribo da qual pertencia Jetro, o sogro de Moisés. Éber era descendente de Jetro, o sogro de Moisés. Mas Éber havia se afastado dos queneus e estava residindo no carvalho de Zaananim, junto a Quedes, e era aliado do rei Jabim, inimigo de Israel. Pois bem, Débora e Baraque vão para a batalha. Deus coloca em prática a sua promessa e os inimigos são derrotados pelo poder de Deus.
Diante dos acontecimentos, Cícera, chefe do exército de Jabim, foge a pé. E é aqui, nesse momento, que Deus vai nos revelar que os seus planos são perfeitos. Os nossos podem ser imperfeitos, mas os planos de Deus são perfeitos. Quem era Jael? Jael era uma mulher da tribo dos queneus. Éber, marido de Jael, tinha se afastado dos queneus, porque assim afirma a Bíblia. Mas eu acredito que Jael conhecia a história de Moisés e como Deus de Israel havia enviado Moisés ao Egito para libertar o povo de Israel. Portanto, havia uma ligação entre os queneus e o povo de Israel, posto que Jetro, sogro de Moisés, era da tribo dos queneus. E Éber, o marido de Jael, era descendente de Jetro. Fica clara a ligação de Jael ao povo de Israel. Jael residia próximo a Baraque, territorialmente falando. Observe que quando Débora chama Baraque, a Bíblia diz: Baraque, filho de Abinoão de Quedes. Portanto, Jael e Baraque moravam próximos. Ele em Quedes e Jael no carvalho de Zaananim. Portanto, Baraque e Jael eram vizinhos territorialmente falando. O que observamos aqui é que existia um plano perfeito de Deus para livrar o povo de Israel da opressão do rei Jabim. Escute, ainda que tudo pareça contrário, o nosso Deus é o Deus que age no meio das improbabilidades. Ele permite uma intervenção natural para que o seu inimigo seja vencido. Ele usa pessoas que você nem imagina para lutar por você. Ele move céus e terras para dar honra a quem ele quer honrar. E é essa mulher, de nome Jael, que Deus escolhe para o cumprimento do seu plano perfeito. Mas interessante observar que Jael não era conhecida. Era uma mulher simples que cuidava da sua tenda. Naquela época, as mulheres ficavam com o ofício de montar e desmontar tendas. Jael recebe Cícera em sua tenda, oferece leite, demonstrando hospitalidade, e após Cícera cair em um sono profundo, mata-o com uma estaca de madeira. Agora, Cícera está morto. Mas para concretizar um plano perfeito, às vezes Deus age na contramão. Observe. Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu lhe mostrarei. Moisés, te levarei a Faraó para que tires o meu povo das mãos dos egípcios. Baraque, vá ao Monte Tabor guerrear. Mas com Jael foi diferente. Jael fica na tenda. Tem vitória que Deus dá dentro da tenda. Tem vitória que Deus trabalha no oculto, no silêncio, dentro da tenda. Você não precisa sair, você não precisa se afastar, porque a sua vitória está na tenda. A sua vitória pode estar na sua casa. A sua vitória pode estar no meio da sua parentela. Mas como todo plano perfeito, como em todo plano perfeito, existia um problema. O marido de Jael era aliado de Jabim. Jael podia matar Cícera, chefe do exército de Jabim, e ir contra seu marido? Poderia Jael deixar de seguir a vontade de seu marido para seguir a vontade de Deus? Escute, plano perfeito é plano perfeito. Cícera adentrou a tenda de Jael e naquela época, se um homem adentrasse a tenda de uma mulher sem autorização, poderia ser condenado à morte. Ao adentrar na tenda de Jael, eu acredito que Cícera deixou de ser o chefe do exército de Jabim e passou a ser o invasor da tenda de Jael. E a punição para o invasor naquela época era a morte. Entenda, ainda que existam obstáculos, se Deus tem um plano perfeito, Ele cumpre.
Uma aliança precisava ser quebrada. Eu entendo que Éber não tinha que ter se aliançado ao rei Jabim, diante de suas origens. Mas o nosso Deus é o Deus que quebra a aliança e traz à tona a aliança verdadeira. Não tem Jabim, não tem Cícera, não tem exército, tem plano perfeito. Observe, Jael só saiu da tenda quando a vitória estava concluída. E ela foi falar diretamente com Baraque. Por quê? Baraque não era qualquer um. Baraque era o escolhido de Deus para pelejar por Israel. A aliança foi desfeita por Deus porque uma nova aliança estava sendo gerada. Jael ficou na tenda, mas quando saiu da tenda, foi imediatamente honrada. Deus tem poder para mudar a nossa história. Ele desfez a aliança e refez uma nova aliança por mim e por você. Jesus passou pela morte e morte de cruz para que toda a humanidade tivesse vida. O plano de Deus para Israel foi perfeito, mas o plano de Deus para a humanidade é mais do que perfeito, porque ele é perfeito e eterno e garante a salvação da nossa alma. É tempo de entender a nova aliança. É tempo de viver a nova aliança em Cristo.